Olá, turma! Hoje a gente vai falar sobre alguns recursos argumentativos. Estamos estudando crônica argumentativa e com certeza a gente precisa estudar esses recursos argumentativos, que é os recursos que vocês vão empregar na crônica de vocês, né? E também vão analisar dentro de uma crônica argumentativa. Então, esses recursos, gente, eles vão conferir mais credibilidade, eles vão ajudar vocês a convencer, vamos dizer assim, a sustentar o argumento de vocês. Na crônica argumentativa, vocês não estão querendo, vamos dizer assim, convencer alguém a fazer alguma coisa, a acreditar naquilo. Mas vocês estão se posicionando, vocês têm uma intenção, então vocês vão utilizar alguns recursos, argumentos, para defender aquilo que vocês estão argumentando, não é verdade? Então, dentro desses recursos, existe o recurso por uso de exemplificação. Como o próprio nome diz, vocês vão utilizar exemplos. Significa que vocês podem utilizar exemplos de dados históricos, exemplos de fatos concretos, fatos históricos, acontecimentos, notícias, coisas relacionadas à atualidade e ao tema que vocês estão abordando, né? Se estão falando sobre consumismo, por exemplo, vocês fizeram uma crônica, estão falando sobre o consumismo, e aí vocês vão querer colocar exemplos para sustentar o argumento de vocês, aquilo que vocês estão apontando dentro do texto. Então, o que vocês vão fazer? Vão utilizar exemplos, e esses exemplos vão dar credibilidade ao texto de vocês. Pode ser qualquer exemplo, mas, claro, exemplos reais, exemplos que dão credibilidade de fato e que vai contribuir para vocês conseguirem a confiança do leitor. O leitor acreditar em vocês, né? Já outro tipo de recurso argumentativo que vocês podem utilizar são os recursos argumentativos, que são os argumentos de autoridade. Esses argumentos consistem em vocês pegarem argumentos de pessoas de autoridades, de pessoas especialistas no assunto, argumentos, frases, citações, que às vezes algum estudioso, algum pesquisador, uma pessoa considerada autoridade e que tenha conhecimento sobre aquele tema, tenha dito. Você vai pegar essa citação, essa frase e vai usar também como exemplo. Mas, na verdade, é uma citação. Quando eu coloco uma coisa que outra pessoa disse dentro do texto, colocando entre aspas, né? Dizendo quem falou, eu estou fazendo uma citação. Isso também vai dar credibilidade, confiabilidade ao seu texto. Os seus argumentos vão ser mais válidos porque você está utilizando um recurso, né, de argumentação, um recurso válido. Você está pegando um exemplo de uma pessoa confiável, uma pessoa que o público conhece e está dando como exemplo. Então, são dois exemplos de recursos que vocês podem empregar no texto de vocês e que vai dar aquela credibilidade. O leitor vai acreditar mais, vai sustentar os argumentos de vocês, né? Comprovar as ideias de vocês, porque dentro dessa crônica vocês vão apresentar ideias. E essas ideias vão ser comprovadas por meio desses recursos argumentativos que vocês vão utilizar. Exemplificação e uma citação de autoridade. Uma citação de autoridade não é a mesma coisa que a exemplificação? Não é, porque eu posso usar como exemplo acontecimentos, fatos históricos. Na verdade, eu vou usar um fato concreto, um acontecimento, alguma coisa que aconteceu como exemplo. E na citação por autoridade, eu vou utilizar uma coisa que alguma autoridade falou sobre aquilo. Tá bom, gente? Então, vamos aplicar isso no nosso texto, vamos analisar isso dentro dos textos a partir de agora. E espero que vocês tenham entendido esse conceito. Até a próxima aula!